Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a hora mais importante do dia, que é a hora de meditar na palavra de Deus. Vocês estão fazendo isso? Olha que eu vou cobrar de vocês, viu? Leiam a Bíblia, minha gente. Precisamos nos abastecer de Deus, do Espírito Santo. Precisamos de força para enfrentar as dificuldades da vida, não é? E quando vier a dificuldade, se a gente não estiver abastecido, como é que vai ser? Então, todo dia, né, ler a Bíblia, orar, procurar a Deus, tá certo? Lembre-se, essa é a hora mais importante do dia, mais importante do que comer até. Jesus disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, leva a sério isso, tá bom? Muito bem. Nós estamos ainda no Reavivados por Sua Palavra, estamos no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios é maravilhoso. Afinal, escrito pelos homens mais sábios que já viveu aqui na Terra, que foi Salomão. E eu separei alguns versículos aqui para a gente discutir um pouquinho. Olha só o que é que diz aqui. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Tá vendo? Então, às vezes nós temos pouquinha comida ou menos dinheiro, mas se tivermos Deus, tudo está bem, não é? E às vezes tem muito, mas é briga, desavença, não é, infelicidade, vazio no coração. O que é que adianta isso? Certo? Lembrando que nós estamos no capítulo 16 de Provérbios. Outro versículo interessante aqui é o 8, o 9, aliás. O coração do homem traça seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. É verdade, estamos livres para escolher o caminho que a gente quiser. Mas se nós quisermos também, além de escolher o caminho, Deus também vai estar ali nos guiando, nossos passos. Olha só que coisa tão boa. Ok, vamos ler mais alguns aqui. Diz aqui, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Viu o poder da palavra? Então vamos dizer palavras que levantem as pessoas, que levem vida das pessoas. Da mesma forma que as palavras agradáveis, não é? É medicina, leva saúde para as pessoas. As palavras más levam à morte, não é? Acusações, palavras iradas, entendeu? Então tudo mais. Vamos levar a vida para as pessoas. E aqui diz o 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, olha, que caminho você está escolhendo para você? É caminho de vida ou de morte? E se for um caminho que você acha, desconfie de você mesmo, peça a Deus sabedoria. Senhor, esse caminho vai dar em vida ou em morte? Se você fizer isso, o Espírito Santo vai lhe orientar e vai lhe mostrar o que está certo e o que está errado. E para finalizar, esses 3 versos aqui, que é o versículo 1, 2 e 3, do capítulo 16 de Provérbios, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mais uma vez, temos liberdade de escolher o que queremos, mas também devemos ser humildes o suficiente para dizer, Senhor, esse caminho vai ser bom, porque a resposta certa vem dele, ou seja, dos lábios dele, ou seja, da Bíblia, de uma pessoa mais madura, orientada por ele. O verso 2 diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, pode ser que a gente pense, poxa, não, esse caminho é o certo. Mas é o Senhor que tem que dar a decisão final. E o 3, para a gente encerrar, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, confia ao Senhor, não é, o que você quer fazer da vida. Confie que Deus vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Vamos fazer uma oração, que eu sempre faço no início e no final, mas não fiz no início, mas vou colocar uma música no início para vocês ouvirem, tá certo? Escutem a música, que é uma oração também, e depois começamos o culto. E agora fecha o olho onde você estiver aí, né? E vamos fazer a oração.
Querido Pai amado, obrigado a Ti por tudo. Apesar dos problemas que temos na vida em todas as áreas, sabemos que Tu estás conduzindo nossa vida. Nos abraça, Senhor, neste dia, que seja um dia de grande bênção para todos nós, nossa família. Em nome de Jesus, amém. Olá, minha gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Vamos começar justamente falando sobre as mudanças na superfície da Terra. E falar sobre a superfície da Terra, podemos pensar que é só na parte superficial que interfere nas mudanças. Não é, a parte interna também. Por isso vamos começar a falar sobre a parte interna da Terra, tá ok? Muito bem. Então, o título que vamos estudar é esse, Dinâmica Interna da Terra. Então vocês podem acompanhar, tá certo, aí pelo livro, vou ler alguns trechos do livro, vou mostrar o PowerPoint para vocês, para que possamos tirar todas as dúvidas e facilitar o aprendizado de vocês, as atividades de vocês e tudo mais, tá ok? Muito bem, vamos prestar atenção aqui nos slides para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. Muito bem, está aqui a dinâmica interna da Terra, está vendo aqui como se fosse a Terra cortada ao meio, não é? Toda a pressão que existe aqui dentro dela e os fenômenos naturais que eu vou mostrar para vocês. Ok? Primeiro vamos saber o que é geomorfologia, que é o ramo da geografia que estuda o relevo. Veja, estuda o relevo, a superfície da Terra, as formas da superfície. Como a parte interna tem influência na forma da superfície, então por isso vamos ver o que é que acontece dentro da Terra. Tá certo? Como é que são as coisas lá? Quer dizer, vamos ver na medida do possível, porque a ciência tem seus limites com relação à estrutura interna da Terra. Não dá para pegar um equipamento, colocar lá no interior da Terra, porque o calor é intenso. Tá certo? Muito bem. Podemos saber também que ele estuda a estrutura interna porque modifica o relevo. Certo? E aqui estão as razões principais, eu vou estudar sobre isso, né, que é o vulcanismo e o tectonismo. Muito bem. Olha aqui, para ter uma imagem didática melhor para vocês entenderem melhor, aqui é como se tivesse tirado uma fatia da Terra para vocês verem as partes que compõem. Claro que isso é devido a estudos científicos e tudo mais. O homem não tem condições de chegar lá no interior da Terra, porque nem o equipamento suportaria o calor. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum ser vivo e nenhum equipamento suportaria o calor intenso de aproximadamente 6.000 graus, que é na parte interna da Terra. Muito bem, mas vamos falar algumas partes para vocês entenderem melhor. Essa primeira parte aqui, que é a crosta terrestre, tá certo? É também chamada de litosfera, que é essa parte mais sólida, essa parte superficial da Terra. Ok? Depois vem um manto, depois vem um núcleo. Dá para perceber aqui, que o manto, né, que é a parte mais próxima da litosfera, que é a crosta terrestre, tem várias camadas. A primeira camada, aproximadamente 100 graus, mas quando vai se aprofundando mais, chega até 2.000 ou 3.000 graus, depende da profundidade. Quando chegamos na parte do núcleo externo, estamos aproximadamente com 4.000 centígrados. Já pensou? E no núcleo interno é que nós encontramos aqui, está entre 5 e 6.000 graus. Então é insuportável para qualquer ser vivo e também não vivo, né? Qualquer ser bruto, ou seja, rochas e etc., não suportaria esse calor, se derretir, certo? Muito bem, mais uma imagem didática para vocês entenderem, né? Aqui tirar uma fatia da Terra e aqui dá para perceber, né? Essa parte azulada é onde fica a crosta terrestre, depois vem um manto, vem um núcleo e o núcleo interno, tá certo? Mais uma imagem aqui ao lado, crosta, manto e núcleo, que são as partes, as camadas básicas do interior da Terra. Pelo menos é isso que os cientistas têm estudado, têm diagnosticado através de pesquisa e tudo mais.
Muito bem, então aqui está, ó, as três camadas. A crosta, que diz aqui camada superficial sólida, que é essa que nós estamos em cima, não é isso? A terra, que circunda a terra. Manto, camada logo abaixo da crosta, é formada por vários tipos de rochas, que devido às altas temperaturas encontram-se no estado pastoso e recebe o nome de magma, certo? Então, quando chega ao manto, então as rochas ficam em estado pastoso, certo? Por isso que observamos isso nos vulcões. Até o núcleo, que compreende a parte central, que é composto de dois metais no estado sólido, que é o ferro e o níquel, tá bom? Ok. Muito bem, é importante saber, né, por que eles chegaram à conclusão que no interior da Terra chega a 6.000 graus. Como foi que chegaram a essa conclusão? Claro, eles não chegaram lá para medir, não tem condição de chegar a 6.000 graus. Mas eles começaram a perfurar e até onde eles chegaram, certo? A 1.000 metros, a quanto chegaram, eles chegaram na conclusão de que a cada 33 metros de profundidade a temperatura aumenta 1 grau. Então era só somar, medir o diâmetro da Terra e somar, né? Ou seja, 33 metros, 1 grau, 66, 2 graus, 99, 3 graus. E assim, medindo o diâmetro da Terra no interior, ele chega à conclusão que chega a essa máxima, ou essa aproximação de 6.000 graus. Tá bom? Aqui está uma imagem para vocês verem como eles perfuraram a Terra e chegaram a essa conclusão, certo? Vamos para o próximo slide. Muito bem. Então, essas mudanças que aconteceram no interior da Terra não foi simplesmente assim de uma hora para outra, né? Deus fez a Terra, como a Bíblia diz, ela era sem forma e vazia, né? E Deus a fez, certo? Em 6 dias, e ela ficou perfeita. Depois do dilúvio, justamente no dilúvio, é que houve as grandes transformações aqui na Terra, certo? Então foram grandes transformações, como nós vamos observar, certo? Então, até a própria ciência hoje comprova que a Terra sofreu uma grande mudança drástica. E nós, criacionistas, não entendemos que foi durante o dilúvio. Então, os continentes eram juntos, né, como nós estamos aqui na Pangeia, e durante o dilúvio houve essa mudança para os continentes que nós temos hoje, tá certo? Como nós estamos vendo aqui a África e a América. Ok, uma coisa importante, não é, que comprova também essa questão do dilúvio, é que a Terra está dividida em partes, como um grande quebra-cabeça. E essas partes estão em movimento, chama-se a deriva dos continentes, como se estivesse flutuando sobre o manto. E é mais ou menos essa imagem aqui que vocês podem observar na Terra. A Terra está em constante movimento, certo? Umas placas tectônicas estão para lá, outras para cá, algumas estão entrando debaixo da outra, umas estão colidindo com a outra, mas estão em constante movimento. Isso acontece hoje, tá certo? Então aqui estão as placas tectônicas mais importantes que nós temos aqui na Terra. Ok, e claro, justamente por causa do movimento dessas placas tectônicas é que nós temos dois fenômenos importantes. Primeiro é o vulcanismo, certo? Que ocorre justamente, principalmente, não é totalmente, mas principalmente nas regiões próximas à divisa dessas placas tectônicas. Nas regiões onde o manto, né? Porque o manto está sob pressão, está em movimento, e ainda está muita pressão, porque é muito calor. É como se fosse uma panela de pressão. Então ele precisa, certo, colocar um pouco essa pressão para fora. Então, na parte da crosta terrestre, onde a espessura é menor e consegue romper, certo, essa crosta, é justamente ali onde acontecem os vulcões. Às vezes são nos oceanos,
Por isso que surgem as ilhas vulcânicas, não é? Mas muitas vezes na superfície da Terra. Mais ainda nas proximidades da divisa de placas tectônicas, tá certo? Então aqui estamos vendo alguns casos. Aqui, ó, essa imagem aqui mostra no meio do oceano um vulcão. Existem vulcões dentro dos oceanos, tá certo? Que eles não dá para perceber, certo? Só dá para ver a movimentação do oceano. E esses vulcanismos, esses vulcões, muitos deles estão ativos hoje. A estimativa é que existe cerca de 500 vulcões ativos hoje, certo? Então é um grande número, não é? Por isso que de vez em quando um deles aumentam, né, seus movimentos, seus movimentos vulcânicos, eles às vezes emitem muita fumaça para o espaço e para os aeroportos, e acontece muita coisa, ok? Muito bem. É um tipo de fenômeno natural que não dá para se prever, né? Tá longe, tá, da ciência descobrir, preparar a população, preparar as pessoas ali, não, né? Pode de repente estar silêncio e começar de uma vez, e pode passar anos com pequenas erupções, com pequenos abalos. A ciência entendeu? Não domina ainda, certo? Essa parte de prever as erupções vulcânicas, tá certo? Muito bem. Ok, como eu falei antes, mais ou menos 500 vulcões ativos no mundo, certo? Vejam por essa imagem aqui, didática, esse mapa, dá para perceber que a maior parte dos vulcões estão nas proximidades das divisas de placas tectônicas, né? Olha só, tá certo? Veja que as regiões mais ativas do mundo é essa região aqui da Ásia. Então, existem muitos vulcões ativos aqui ao sul da Europa, na parte oeste da América. São as regiões que existem mais vulcões ativos, certo? Que causam transtornos à população. Dá para perceber aqui por essa imagem, muito clara isso. Isso chama também cinturão do fogo, né? Que é essa região onde ocorre mais vulcões ativos e mais abalos sísmicos, que são chamados terremotos, certo? Muito bem. Só que existem outras formas, né, de vulcanismo, que não é bem aquele vulcão que causa transtorno, bota as lavas para fora, as magmas e tudo mais, não. Existe também o que nós chamamos de os geysers, né, que tem esse tufo de água assim para cima, tá certo? Temos as águas termais, né, as nascentes termais, que é muito usada pelo turismo, para banhos medicinais e até para o lazer também, certo? Existe as lamas vulcânicas, né, que é aquele tipo um poço com lamas quentes, né, sempre aquecidas, e muita gente toma banho também, acha que isso é medicinal. Além das fumarolas, né, que é essa fumaça constante, nunca passa disso. Pelo menos é o que se vê por aí, tá certo? Então, isso aí não causa transtorno para a população. Na verdade, até favorece ao turismo, ao cuidado medicinal, ok? Então, agora os vulcões não, né? Os vulcões ativos aí causa transtorno. Já vimos várias histórias de vulcões que destruíram cidades inteiras e ainda hoje expulsam pessoas da região, problemas respiratórios e queimaduras e tudo mais. Muito bem, saindo um pouquinho do vulcanismo, vamos agora para os abalos sísmicos, que chamamos também de tectonismo, não é isso? Então, na verdade, são os terremotos conhecidos. E por que acontece isso? Também pelo mesmo motivo, por causa da pressão lá no manto, não é? Do magma. Então, essa pressão faz com que haja movimentação na crosta terrestre, e essa movimentação é o que nós conhecemos por terremotos, tá certo? Olha aqui, ó, os movimentos das placas pode ser uma entrando debaixo da outra, pode ser uma colidindo na outra, pode uma para lá, outra para cá. São vários movimentos que nós temos, uma subindo, outra descendo, e esses movimentos geram terremotos, tá certo?
Ok, mais uma imagem aí mostrando para vocês essa parte amarela aqui, próximo às placas tectônicas, são as regiões onde ocorrem mais abalos sísmicos, mais terremotos. Dá para perceber aqui que na Ásia, ó, uma das regiões que mais tem terremotos, que lá são 5 placas tectônicas que estão em constante movimento. Então, aquela região do Japão, região da Índia, a região certo, lá da Indonésia, Tailândia, o sul da Europa, o oeste da América, o sul, né, da América do Norte também, as ilhas. Então, são regiões próximas às divisas de placas tectônicas, e aí são regiões que acontecem terremotos, não só com mais intensidade, muito mais forte, mas com mais quantidade também. Existe um mito, né, que no Brasil não temos terremotos, porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Veja só aqui, ó, que é o território do Brasil. Olha aqui, tem a placa tectônica do Atlântico, que é bem no centro do Atlântico, entre Brasil e África. E temos lá ao oeste da América, depois da Cordilheira dos Andes. Existe um mito que aqui não tem terremotos. Na verdade, vamos dizer que não tem terremotos, como conhecemos, de grandes proporções, que causa realmente desastres sem controle. Mas nós temos terremotos assim, que é os chamados abalos sísmicos, tá certo? A história conta que já teve o maior abalo do Brasil, o abalo sísmico foi na região amazônica, próximo à Cordilheira dos Andes, que foi muito intenso, como era a região de floresta, não houve danos nenhum. E de morte mesmo por abalo sísmico, também já parece que só teve uma morte, que foi no estado de Minas Gerais. Mesmo assim foi uma casa já um pouco já rachada e tudo mais, e morreu uma criança. Mas aqui no Brasil não tem, fora isso, nenhum dado para mostrar que aqui no Brasil morreu alguém por causa de terremoto, certo? Olha aqui as regiões. Muito bem, então, o que são as falhas geológicas? São justamente a divisa das placas tectônicas. Nós temos aqui duas imagens reais de divisas de placas tectônicas. Essa aqui é dos Estados Unidos, né, que é a falha de San Andreas, certo? E aqui é no meio do Oceano Atlântico, certo? Onde duas placas tectônicas estão resvalando, né, uma na outra, gerando justamente abalos sísmicos no interior do oceano. Ok, então um abalo sísmico acontece mais ou menos assim. Há uma acomodação ou movimentação das rochas lá no interior da Terra, certo? Que é chamado hipocentro. Que é lá no interior da Terra, ó, lá naquelas camadas de rochas, já se aproximando do manto, certo? Existe uma acomodação ou uma movimentação. Isso aí gera uma certa energia, né, um tremor, que aparece em cima na superfície. Quando ele aparece em cima na superfície é chamado de epicentro. Ou seja, quando ocorre lá no interior da Terra, é hipocentro. Na parte de cima, onde ele aparece com mais intensidade, é o epicentro, como vocês estão vendo aqui, ó. Hipocentro, essa região aqui, e epicentro ele surgiu aqui, está causando transtorno, movimentando o solo, se tiver casa derrubando casas, causando esse transtorno todo, certo? Ok. Muito bem, então veja, por causa dessa movimentação constante, a primeira movimentação intensa e brusca foi o dilúvio, já falei sobre isso. A Terra, não é, era de forma ondulada, não tinha grandes montanhas. Quando veio o dilúvio, que escavacou tudo e tudo mais, surgiu as grandes montanhas da Terra, e também por causa do movimento intenso também dos abalos sísmicos. Então surgiu as grandes cadeias de montanhas do Himalaia, que é a maior, Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, que é a segunda maior, os grandes picos, como o Pico Everest, que é o maior do mundo, né? Entendeu? E alguns outros fenômenos naturais na superfície da Terra, certo?
Ok, mais algumas imagens aí de terremotos intensos nesses países que são perto da placa tectônica, tá certo? Lá no Japão, Nova Zelândia, esse aqui mesmo é a imagem da Nova Zelândia, certo? Que tem um grande terremoto e causa transtornos. Muito bem, para saber a intensidade desses abalos, foi criado um aparelho chamado sismógrafo. Na verdade, é um aparelho simples, que basta ele colocar uma agulhazinha nele, com uma tintazinha, né, mais ou menos assim. Quando tem um abalo, essa agulha se movimenta, né? E essa agulha vai se movimentar de acordo com a intensidade do terremoto, como se fosse jogando ela, né, o abalo. E aí nós temos aí o sismógrafo. Aqui em Caruaru mesmo, né, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês, nós temos um aparelho desse, porque nós sofremos intensidade. Essa semana mesmo, passada, nós tivemos aqui pela manhã um abalo sísmico de 1,9 na escala Richter, tá certo? Já tivemos abalos maiores de 4 pontos e alguma coisa, né? Mesmo assim, até 4 pontos e alguma coisa, não tem grandes problemas, né, para a população, para a estrutura das casas, aí até aí não. Passou para os 5, 6, aí começa a haver já grandes rachaduras, cair prédios mais fracos e tudo mais, tá certo? Mas voltando aqui, o sismógrafo é o aparelho que mede a intensidade do abalo sísmico, ok? Ficou claro? Muito bem. Como eu comentei com vocês já há pouco, né, já adiantei, então existe um mito. No Brasil não tem terremoto por se encontrar no centro de uma placa tectônica. E é um mito, né? Mais uma vez mostrando o Brasil aqui, ó, essa partezinha verde aqui. Então não tem sim, de pequena intensidade, mas tem sim. A explicação, né, para Caruaru, né, é que existe uma falha geológica que passa pelo interior de Caruaru, mais ou menos seguindo o trajeto do rio Ipujuca, vindo do oceano. Por isso que aqui tem, lá em Belo Jardim tem, em São Caetano tem, outras cidades aí do interior do sertão, Alagoinha, Pesqueira, tem esses abalos, às vezes Toritama, Santa Cruz, tá certo? São próximos a essa região aqui, dessa falha geológica, tá certo? Então tem sim, e nós caruaruenses sabemos muito bem disso. Inclusive, né, essa é uma história muito antiga, as pessoas mais antigas dizem que esses abalos, desde a década de 40, de 50, já existem jornais registrando que já tinha abalos aqui em Caruaru. Então, né, historicamente, não precisamos ficar com medo, porque os abalos sempre são de baixa intensidade, historicamente. Mas como a ciência não pode garantir, porque está fora, né, da sua pesquisa, fora do seu, da sua alçada de prever, não dá para prever nem vulcanismo, nem abalo sísmico. Historicamente a gente fica mais tranquilo, porque sempre não passou disso. Muito bem. Olha aqui. Esse aqui foi o maior abalo, né, que Caruaru sofreu. Eu vou ler para vocês para ver até que chegamos. Caruaru registra abalo sísmico de 4,7 na escala Richter. A cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, registrou um abalo sísmico de 4,7 na escala Richter, na tarde desta terça-feira, 23, por volta de 15h35. O abalo foi sentido por moradores. Segundo o professor em entrevista à Rádio Jornal, Joaquim Ferreira, responsável pelo Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse foi o maior abalo sísmico já registrado no estado de Pernambuco. Então esse foi o maior abalo de 4,7, que não teve danos, né? Foi um tremor, causa muito medo à população, né? Um barulho do interior da terra que realmente causa medo, mas não chega a provocar danos à estrutura das casas e tudo mais, né? Umas pequenas rachaduras de alguns prédios que já estão fracos mesmo, mas menos do que isso não. Como eu já disse antes, nós temos aqui na zona rural do Caruaru um sismógrafo, chamado para medir isso. E assim que acontece o tremor, já é registrado ali, né, por computador, já vai para a Universidade do Rio Grande do Norte e lá ele já manda uma informação para a Prefeitura de Caruaru falando sobre a intensidade do
do abalo sísmico aconteceu dessa semana passada, né, de 1,9. Já mandaram para cá, já mandam para os jornais já falam sobre o abalo sísmico e nós ficamos sabendo a intensidade. Ok, então aqui essa é uma tabelazinha da escala Richter, né, que mostra que em qual intensidade de terremoto é que começa a causar problemas. Dá para perceber aqui que até 6, no máximo causa pequenos danos a prédios bem construídos, mas pode danificar alguns prédios mais fracos. Mas antes disso, ó, não é sentido, né? Até 3 mais ou menos, é como se fosse um caminhão que passa na frente da sua casa, tem um tremorzinho, você nem liga para isso, certo? Porque, ok, de 3,5 a 5,5 às vezes sentido, mas raramente causa danos, né? Sempre sentido, ok, mas passou de 6, pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 km do epicentro, né? Passou de 6 já começa a causar alguns danos, principalmente tem outros fatores que podem causar mais dano, pode ser o tipo de solo, né? Aqui em Caruaru mesmo, segundo informações de políticos, nós temos um solo muito rochoso, muito firme, então mais uma razão para não causar tantos danos para a gente aqui, tá certo? De 7 a 7,9, grande terremoto pode causar sérios danos numa grande faixa. E a partir de 8, né, dependendo do lugar, pode ficar nenhuma edificação, pode derrubar tudo, tá certo? A partir de 8. Teve um grande terremoto no Haiti, certo? Morreram milhares de pessoas, teve um no Chile, nessa proximidade de 8, e aconteceu coisas graves com a população, muita gente morreu, muitos prédios caíram e tudo mais. Muito bem, quais as consequências? Já estávamos comentando sobre isso, né? Muitas perdas de prédios, perda de vidas humanas, certo? E quando acontece na parte continental, né? Então os prédios caem por cima das pessoas, mas quando acontece nos oceanos pode causar grandes problemas, como aconteceu em 2 lugares importantes que eu vou colocar aqui para vocês, certo? Então, como ocorre um tsunami? Justamente segue a mesma linha do terremoto no continente, certo? O epicentro, melhor, o hipocentro, abaixo no relevo do oceano, e quando ele é sentido na superfície do relevo, que é no epicentro, então ali ele causa, entendeu, movimentações, provocando grandes ondas, que é o chamado tsunami. Isso aqui é uma imagem, certo, do tsunami lá do Japão, mas eu tenho outras imagens aqui, certo? Olha aqui, ó, o da Indonésia, que foi 2004, e esse aqui é do Japão, certo? Do Japão. Então, vou colocar alguns vídeos para vocês no Eclass, para vocês verem, certo, como é destrutivo, certo? Alguns especialistas dizem que o tsunami é muito mais destrutivo quando as águas estão recuando. Quando vai chegando, porque ele vai chegando com barulho de longe, tudo mais, dá para ele se livrar. Agora, quando ele está recuando, com destroço, com tudo, aí sai matando todo mundo e tudo mais. Para ter ideia, né? Então, por que em alguns lugares o tsunami pode causar mais mortes do que em outros, mais danos do que em outros? Por alguns motivos. Primeiro motivo, se aquele país ele é desenvolvido e é próximo de uma divisa de placa tectônica, ele vai tomar cuidado com seus prédios, prédios à prova de terremoto, tem alarmes de tsunami, certo? Então é um país que está sempre preparado para esses fenômenos naturais, essas catástrofes naturais. Foi o caso do Japão. O Japão em 2010 teve esse tsunami e matou 20 mil pessoas, né? Poxa, 20 mil pessoas é muita gente. Mas e o que é que você me diz de 230 mil pessoas que aconteceu na Indonésia? Quer dizer, um país despreparado, um país com um nível econômico baixo, né, e tudo mais. Morreu gente de várias nacionalidades, porque lá é um lugar turístico, tinha gente de todo lugar, certo? Então, esta é a razão, certo? País subdesenvolvido, despreparado, não tem, o governo não está preparado para uma catástrofe dessa. Já o país rico, como o Japão,
já tem um certo preparo, muita gente foi avisada, mesmo assim ainda morreram 20 mil pessoas, né? Claro, comparado com 230 mil pessoas, é um número baixo. Muito bem. Ó, então é assim que ocorre os tsunamis. Esse assunto aqui é o próximo, nós vamos ficar até, certo? A página, para não acumular muito, ficar muito pesado para vocês. Nós vamos estudar somente até a página 8. Página 8 do terceiro bimestre, tá certo? Até essa parte do exercício aqui, que é a dinâmica externa da Terra, que é esse assunto nós vamos estudar no próximo assunto, tá bom? Para não ficar muito grande o assunto e misturar na cabecinha de vocês. Então, primeiro a gente vai estudar a dinâmica interna da Terra, ou seja, quais são os fenômenos naturais do interior da Terra que interferem na formação da superfície, tá certo? Que foi o vulcanismo e tectonismo, ok? E depois vamos estudar o que acontece na própria superfície que modifica também o relevo, mas isso é depois, na próxima aula, ok? Então, muito bem. As orientações também estarão lá no Eclass. Façam as atividades, tá certo? Depois tira foto e envia para mim, tá ok? Lembra que vocês têm uma semana para fazer essa atividade, então coloquem, por favor, tá ok? Muito bem, termina aqui esse assunto. Um abração para vocês e até mais. Tchauzinho.